Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo no fluxograma de tratamento do diabetes mellitus tipo 2. A nossa fonte para essa análise é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, especificamente a versão de fevereiro de 2026. Esse documento é, basicamente, a nossa referência, o que organiza todo o tratamento para essa condição dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa entendendo a base do protocolo, depois passa pela estratificação de risco, que é um passo super importante. Aí a gente vai ver as linhas de tratamento, o que fazer quando a primeira não funciona, as opções mais avançadas e, por fim, como tudo isso se encaixa no dia a dia da atenção primária. Vamos lá, a ideia é entender o porquê de cada decisão clínica. Bom, esse fluxograma do PCDT, ele é a ferramenta que a gente tem para padronizar e, claro, otimizar o cuidado com os pacientes com diabetes tipo 2. O foco dele é total na atenção primária à saúde, que é a porta de entrada e quem coordena todo o cuidado no SUS, certo? Tudo, absolutamente tudo começa aqui, com o diagnóstico confirmado de diabetes mellitus tipo 2. A partir desse momento, o fluxograma desenha uma trilha bem estruturada de decisões clínicas, todas baseadas em evidências, para guiar o que a gente precisa fazer. Ok, diagnóstico feito, qual o primeiro passo? A estratificação inicial do paciente. E olha, esse é um ponto de decisão fundamental, porque é ele que vai definir qual dos dois caminhos do fluxograma a gente vai seguir. E isso, claro, muda toda a abordagem que vem depois. Aqui a gente vê a primeira grande divisão do algoritmo. A conduta se separa com base em duas coisas: o tempo de diagnóstico, se é menos de 3 meses ou 3 meses ou mais, e também se existem fatores de risco, como, por exemplo, uma doença cardiovascular já instalada. Isso já mostra uma tentativa de individualizar o tratamento desde o comecinho. Beleza, vamos em frente. Agora, na primeira linha de tratamento, vamos entender como essa ideia de metaterapêutica funciona como uma espécie de bússola que vai guiar o início e os ajustes do tratamento. Olhando para o lado esquerdo do fluxograma, para aqueles indivíduos com diagnóstico recente, menos de 3 meses, e sem fatores de risco, a abordagem inicial não envolve remédios. O foco total é na mudança do estilo de vida. E o que isso quer dizer na prática? Terapia nutricional, incentivo para atividade física e, claro, educação em diabetes. Esse conceito de metaterapêutica é o coração do fluxograma. Basicamente, estamos falando do controle da glicemia, e o nosso principal alvo é a hemoglobina glicada, a HbA1c, que a gente geralmente quer que fique abaixo de 7%. É o fato de atingir ou não essa meta que vai nos dizer se mantemos o tratamento ou se precisamos intensificar. Agora vamos para o braço direito do fluxograma. Aqui estão os pacientes com diagnóstico há mais tempo, ou seja, 3 meses ou mais, ou que já têm fatores de risco. Para eles, o protocolo é claro: começar com remédio logo de cara. E o escolhido é a metformina, junto, claro, com a mudança de estilo de vida. Por quê? Porque ela é eficaz, segura, tem um custo baixo e já mostrou benefícios cardiovasculares. Esse slide resume bem o ciclo de manejo. A gente começa a terapia, reavalia o paciente em 3 a 6 meses para ver se a meta foi batida e, a partir daí, decide: ou mantém a conduta ou intensifica. Esse processo de reavaliação constante é essencial para a gente não cair na chamada inércia terapêutica, que é um dos grandes problemas no controle do diabetes tipo 2. Certo. E o que acontece quando a primeira tentativa não dá conta do recado? Seja só mudança de estilo de vida ou o uso da metformina, o que o protocolo nos diz para fazer quando o controle glicêmico ainda não está adequado? É aí que entra a segunda linha de tratamento. Se a meta não foi atingida, o próximo passo é adicionar uma sulfonilureia. O mecanismo de ação dela é diferente do da metformina. Ela estimula o pâncreas a liberar mais insulina. Então as duas drogas trabalham juntas, de forma complementar. E essa é a segunda linha padrão no SUS, justamente por essa combinação sinérgica. E reparem num detalhe interessante: adicionar a sulfonilureia é o passo padrão para intensificar o tratamento nos dois braços do fluxograma. Isso vale tanto para o paciente que começou com metformina e não atingiu a meta, quanto para aquele que começou só com mudança de estilo de vida, não atingiu, começou metformina e também não atingiu. Isso mostra uma abordagem bem padronizada passo a passo. Ok, vamos seguir em frente. E se mesmo com a terapia dupla, o paciente ainda continua fora da meta? Aí a gente precisa pensar em terapias mais avançadas, na terceira linha de tratamento. Pois é, o fluxograma já prevê essa situação. Quando a combinação de metformina com sulfonilureia falha, ele nos aponta um caminho claro para a próxima etapa de intensificação do tratamento. Agora chegamos num ponto de decisão bem importante: adicionar uma terceira droga.
O protocolo dá destaque para um inibidor do SGLT2, a dapagliflozina. Mas atenção, a indicação dela é bem específica. É para pacientes que já têm doença cardiovascular, insuficiência cardíaca ou doença renal crônica. Se o paciente não se encaixa nesses critérios, o caminho é outro, a insulinoterapia. A insulinoterapia entra em cena como a terapia de resgate, quando as outras combinações de remédios orais não deram conta. Ela é a opção mais potente que a gente tem para baixar a glicemia. Na atenção primária, o mais comum é começar com uma insulina basal, como a NPH, aplicada à noite, e manter os outros remédios orais. Para a gente fechar, vamos juntar todas as peças e entender como esse fluxograma funciona no dia a dia do profissional da atenção primária, incentivando um cuidado contínuo e sempre ativo. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que todo o caminho de sucesso no fluxograma, ou seja, todo o caminho em que a meta terapêutica é atingida, leva para a etapa de monitorar. Isso só reforça uma ideia. O tratamento do diabetes não tem alta. É um cuidado contínuo que exige reavaliação periódica, monitoramento da HbA1c e ajustes constantes, que é exatamente um dos pilares da atenção primária. Essa frase resume perfeitamente a filosofia do protocolo. O cuidado com diabetes é algo dinâmico, não é uma foto, é um filme. Exige vigilância e ajustes o tempo todo para prevenir complicações e, claro, manter a qualidade de vida do paciente. No fim das contas, esse fluxograma é uma ferramenta poderosíssima, toda baseada em evidências. Mas o verdadeiro desafio e o que pode realmente transformar o prognóstico do diabetes no país é a aplicação rigorosa desses princípios na prática clínica diária por cada profissional do SUS.